Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e a nossa convidada de hoje é a engenheira agrônoma da Emater, Maria Neuza de Carvalho. Maria Neuza, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada pelo convite. Maria Neuza, a maioria dos produtores de café, os cafeicultores, estão na colheita, em plena colheita, e o tempo está pregando aí uma peça neles, né? Semanas de sol, de repente, a hora que menos espera o tempo fecha, vem aquela garoinha à noite, ou se não dias de chuva. O café pode ser prejudicado com isso, a qualidade. Sim, esse ano a gente estava bastante animado com a colheita do café, porque a maturação estava muito regular, então a gente estava prevendo aí um ano de produção de café de qualidade. E aí esse tempo aí realmente pegou a gente de imprevisto, realmente por isso, porque está ficando muitos dias realmente assim, nem decide se vai chover e nem seca, então os trabalhadores também fica difícil, compromete o trabalho. E os cuidados também no terreiro ficam muito mais difíceis, então realmente é um período que compromete a qualidade aí da bebida do café. O que pode acontecer com o café colhido agora recentemente e que molha? O que acontece é que o café ele vai ficar muito mais tempo no terreiro, a pessoa tem muito mais trabalho porque ele não pode deixar o café lá amontoado, ele tem que estar movimentando para poder tentar secar o terreiro, então tem que estar movimentando as leiras, então vai ter muito mais trabalho e realmente não consegue secar. E aí o risco de arder esse café, de dar fermentações indesejáveis, é muito, pelo aquecimento, o aquecimento em função de ficar amontoado ali, é muito maior. Então, assim, realmente é muito difícil conseguir ter qualidade com um período de café, de chuva desse. E uma outra questão importante é estar sempre atento para tentar agilizar a secagem dos terreiros, né? Então, abrir o sol, tentar realmente mudar as leiras de lugar, para que aquele lugar onde o café estava amontoado, a leira estava amontoada, que ela tenha condição de secar, e sempre deixar a raspa dessas leiras separadas. Se o cafeicultor, o pessoal, ele montou o café, deixou o café coberto, começou a chover, 2 dias, 3 dias, esse café ele pode ferver? Pode, por causa do tipo de fermentação, pode assim, aquecer. É aconselhado ele... Não, é que na verdade no começo ele não pode ficar coberto. Então, na verdade, ele vai estar tomando chuva, mas mesmo assim ele dá um tipo de aquecimento por causa do desenvolvimento de fungos, né? Mas se tiver coberto, o produtor falou, está chovendo, abrir esse café pode ser uma solução? No caso, se tiver, por exemplo, o tempo abriu, o terreiro já secou, então a primeira coisa, o tempo abriu, é ele esperar secar o outro lugar do terreiro e aí ele vai mudar essa leira do lugar que estava úmido para o outro lugar. Uma coisa também que a gente recomenda, às vezes que está com dificuldade de secagem do terreiro, para tentar agilizar é jogar cal no terreiro, porque acelera o processo de secagem. Então, se vê que está querendo abrir, é uma forma da gente tentar agilizar isso aí. De ganhar mais tempo. Ganhar mais tempo, é tentar agilizar o processo de secagem do terreiro para conseguir esparramar. De manhãzinha, o pessoal tem o hábito já de esparramar o café, o terreiro ainda não tomou sol, o pessoal sai para trabalhar esparramando. Isso é correto fazer? Normalmente, o correto é a gente esperar o terreiro aquecer, principalmente depois que está de meia seca, o café, é a gente esperar o terreiro aquecer primeiro, e aí eu abro, descubro, né, a lona, e aí eu vou pondo café quente, que estava ali coberto, em cima de terreiro quente. Então, a gente fala sempre, café quente em cima de espaço quente. Porque se eu esparramo ele direto, ele estava quente, eu abro de uma vez, ele esfria. Então, em vez dele ganhar a temperatura e acelerar o processo de secagem, eu prejudico porque ele esfriou, né? Então, essa questão aí da gente trabalhar sempre de café quente em cima de terreiro quente ou de café quente é que é uma questão importante. Hoje existem as derriçadeiras que agilizaram muito o processo da colheita. E as pessoas às vezes estão aquele tempo chove, não chove, ou está garoando, estão colhendo café. Isso é bom? Dá para aproveitar? Esse café pode ter problema também? O que acontece é que, assim, no caso, às vezes a pessoa acelera porque ela tem secador, porque ela está querendo formar um lote, tudo isso. Mas o ideal é que o café vá para o secador depois de uma pré-secagem no terreiro. Então, ele teria que ter uma condição boa de secagem, porque senão o que adianta estar colhendo se não tem como levar para o terreiro? E uma questão importante das maquininhas, principalmente, é que por mais cuidado que o produtor tem, ele sempre aumenta os riscos de machucar o pé de café. E quando a gente tem umidade e ferimento, a gente aumenta o risco para doença bacteriana. Então, o cuidado que é importante o produtor ter seria de evitar ao máximo essa questão dos ferimentos, então evitar a colheita com
quando tem a umidade também seria. E outra questão importante, sempre nesse período aí que a gente tem esse tipo de ferimento, é logo após a colheita a gente fazer um tratamento pós-colheita com produtos, uma calda bordaleza, um produto mesmo alternativo, né, que são produtos alternativos para evitar, para aumentar a cicatrização desses ferimentos que ocorreram, para diminuir a incidência, para não prejudicar o pé de café na frente, né? Você teria 10 dicas de qualidade para o cafeicultor ter um café de boa qualidade? Sim, assim, a gente tem procurado trabalhar essa questão das dicas mesmo, né? Que é a questão dos preparos, dos cuidados aí. Que dicas seriam essas? Assim, primeiro é sempre fazer o bom preparo do terreiro, né? A limpeza do terreiro. A gente está preparado para iniciar a colheita, né? Com o número de panos de café suficiente, contar com o terreiro limpinho, tudo isso. Outra questão é não iniciar a colheita com mais do que 20% de grãos verdes, né? Então a gente tem que estar, que essa questão do número de grãos maduros, de grãos cereja, ele é uma questão importante. Então 80%, no máximo 20% de grãos verdes. A gente fala que o ideal seria de 5 a 15. Lógico que a gente sabe que nem sempre isso é possível, mas é importante, é aí que vai estar importante a qualidade. Outro é transportar o café mais rápido possível da lavoura para o terreiro e esparramar. A gente fala que com 6 horas o café começa a fermentar. Então, se você colhe de manhã, você vai levar isso só à tarde, já vai dar um período que já vai estar acontecendo fermentações indesejáveis. Então, esse processo de transportar todo dia para o terreiro é fundamental para manter qualidade. Outro, no caso, sempre evitar trabalhar com terreiro de terra, então trabalhar sempre com terreiro pavimentado, isso é importante também. E sempre separar o café do que é café cereja, do café verde, do café boia, e também fazer uma outra coisa que é para formar lotes uniformes. E outra é sempre separar o café do chão do que é o café de pano. Então, o café que você colheu no pano, ele vai ter muito melhor qualidade. Então, estar trabalhando com isso separadamente, formar lotes separados é importante. E nunca misturar lotes de mais do que 2 dias. Então, a gente fala que 2 dias seriam, você conseguiria ter uma melhor condição de maturação e de secagem no terreiro, de uniformidade dos lotes. Até, né? Então, ter lotes de cada 2 dias seria melhor. Às vezes, o pessoal vai juntando. Não, vou colher café todo daquela lavoura lá e vai montando tudo no mesmo lote. Então, a gente sempre fala que os lotes de secagem, o ideal seria de 2 em 2 dias. Esparramar o café fino no terreiro. Então, no caso, se for café natural, colhido de maneira natural, produzido de maneira natural, de 2 a 3 centímetros. Se for café descascado, despolpado, aí seria grão a grão que a gente fala. Então, esse é sempre uma questão importante. Depois que tiver a meia seca, então aí já não deixar mais o café tomar chuva, não dormir descoberto. Então, tem que fazer as leiras e estar amontoando à noite, ou já levar para o secador. No caso do secador, é sempre estar trabalhando com os lotes, a questão de controle da temperatura. Então, principalmente quando está com mais café verde, você tem que trabalhar uma temperatura mais baixa no secador, que seria em torno de 30 graus. Se for café cereja ou descascado, essa temperatura é no máximo 40 graus. Essa temperatura que nós estamos falando é a temperatura na massa de grãos. E no caso de café natural, até 45 graus. Então, dependendo do tipo de café que você tem, a temperatura que ele vai suportar. Outra questão é que para poder medir essa temperatura, você deve usar um termômetro de bulbo comprido na massa de grão para poder estar fazendo o controle dessa temperatura. E quando for usar o secador mecânico, tem sempre também fazer com que esses secadores mecânicos estejam sempre estejam cheios, para você ter o melhor resultado no processo de secagem. E sempre procurar, depois que fazer o controle da umidade, você vai secar o café até a umidade de 11, 11,5%. Uma questão importante é sempre aferir, quem tiver determinador de umidade na propriedade, aferir tanto esses termômetros, esses determinadores de umidade, se ele está fazendo esse controle correto,
porque às vezes o determinador de umidade antigo pode não estar fazendo um bom nível mais, né? Não está sendo mais regular. E depois que o café tiver colhido, ele deve ser armazenado em tulhas no caso, se ele for café cereja, por até 10 dias para depois ser beneficiados. E no caso, se for um café natural, a gente recomenda o armazenamento em tulhas por pelo menos 30 dias para depois ocorrer o beneficiamento, que é realmente para uniformizar essa questão da umidade do lote. Então, essas são dicas importantes para poder ter um café de qualidade. Porque a gente fala que o café de qualidade está lá na árvore. Depois que a gente traz para o terreiro, a gente só consegue piorar a qualidade dele. Né? Então, o cuidado é para manter a qualidade do café que a gente tem lá na árvore. Com certeza. Deixando o café de lado, mas ainda falando da agricultura, do produtor rural, estão vindo aí alguns cursos gratuitos para a agricultura familiar. Sim, o público prioritário é agricultor familiar, o pessoal que mora na zona rural e trabalhadores rurais também. Então, é um curso que é da linha do Pronatec, Pronacampo, mas é destinado prioritariamente para os agricultores familiares. Cursos seriam esses? Então, nós estamos, na verdade, fazendo uma pré-inscrição, nós selecionamos 7 cursos e estamos aí no processo de inscrição. Esses cursos vão acontecer a partir de outubro, eles seriam mecânico de máquinas agrícolas, condutor ambiental local, no caso do condutor ambiental local é para trabalhar com a questão do turismo, o produtor de derivados do leite, que no caso é de doce de leite e queijo, florista, que é para questão de produção de arranjos, né? O agricultor orgânico, o fruticultor e o viveirista de plantas e flores. Então a gente está fazendo uma pré-inscrição. As pré-inscrições vão ser feitas a partir de amanhã até na sexta-feira que vem, dia 5, lá no escritório do IEF, que fica lá dentro da Casa da Agricultura. E o que é importante desses cursos é que eles são cursos de 160 a 200 horas, então é um curso de formação, de qualificação profissional mesmo. E o nível de escolaridade varia de um curso para o outro, mas normalmente é de 5º até o 9º ano. A maior parte deles, né? Então, são cursos que exigem uma escolaridade que não é tão alta, tem que ser acima de 16 anos, mas não precisa ter nível técnico, nada para poder estar fazendo. E a gente vai estar fechando a questão do horário ainda, mas deve ser 2 noites por semana e mais amanhã de sábado ou 3 noites, num total de 10 horas por semana. Então vai ser um período aí de 4 a 5 meses, mas a gente precisa que os interessados façam a pré-inscrição para a gente montar as turmas, porque é de no mínimo 30 pessoas por turma, para poder fechar uma turma. Na Casa da Agricultura? Na Casa da Agricultura, no escritório do IEF, são as inscrições. Tá certo, Maria Neuza, eu agradeço a participação, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e qualquer informação sobre esses cursos pode estar procurando lá na Emater ou no escritório do IEF. Muito obrigada. Conversamos hoje no TV Atende com a engenheira agrônoma da Emater, Maria Neuza de Carvalho.